Então, vamos começar sobre um pouco histórico sobre estudos de adaptação no cinema, porque durante muitos anos era um pouco a parte mais chata dos estudos de cinema. Era uma parte literária, muito subordinada à literatura, muito teórica, e em geral o negócio era sempre comparar o livro com o filme e em geral achar que o filme foi inadequado, que não traduziu bem o espírito da obra. Então tinha muito investimento na superioridade da literatura. Então o filme era sempre inferior, era uma cópia ruim do livro. Então eu vou ver tudo isso pelo outro lado, que o que você se ganha com a adaptação, não o que se perde, porque acho que a gente esquece que toda adaptação, mesmo ruim, é interessante pelas transformações que faz. E sobretudo quando se trata de duas culturas, quando tem um filme indiano, que a gente vai ver, que traduz um romance francês, é interessante só pelo fato do processo de tradução, e como o caminho das Índias. Não pode ser muito falso em relação à Índia, mas é interessante como o Brasil, os brasileiros veem a Índia num seriado brasileiro. Então, a linguagem que falava de adaptação, numa certa época, era muito pejorativa, até violenta. Os críticos falavam, sobretudo os críticos jornalísticos, falavam que o filme era infiel, uma palavra com conotações fortes, sexuais, de traição, que o filme traía o livro, deformava o livro, que tem conotações estéticas, que vulgarizava o livro, que tem conotações de classe, que traía o livro, etc. Muitas vezes tinha a metáfora de parasita, não? Que muitas vezes o crítico falava, o filme tira toda a vida do livro. Então, a imagem do parasito, né? Que destrói o livro. Então, dá a impressão que o filme danifica o livro. Então, eu vou um pouco contra essa ideia. E claro que eu sei que tem adaptações ruins, não estou dizendo isso, mas o que me interessa é, vamos ver ao lado de ganhos com adaptação e não ao lado das perdas. Mas faz sentido que tem, de onde vem essa linguagem violenta de rejeição de adaptação? Bem, Christian Metz já explicou muito bem isso nos anos 70. Ele falou que quando a gente lê, a gente faz o nosso filme do livro, a gente faz a nossa fantasia daquele livro, a gente imagina os personagens e tudo mais. Aí a gente vê um filme que é o imaginário de uma outra pessoa, do diretor. Então não é mais a nossa Lolita, é a Lolita de Kubrick, que não combina muito bem com a nossa Lolita. Então por isso que eu recomendo sempre ver esses filmes uma segunda vez. Porque a segunda vez você esquece a sua expectativa, a sua fantasia, e essa decepção já passou, e a segunda vez você vê Lolita de Kubrick, e você vê o performance magnífico de Peter Sellers, você vê as ironias, etc. Então você já tem uma outra experiência do filme. Então o que me interessa são as transformações que você vê nas adaptações. E a adaptação você pode ver como um barômetro social histórico, como um livro é visto depois do tempo passado. Não? Robinson Crusoe é um romance colonialista. Como o pessoal no século XX vai ver este romance? Vai endossar o colonialismo do livro ou vai criticar aquele colonialismo? A gente vai ver um exemplo crítico ao colonialismo do livro. Então, falando um pouco de onde vêm esses preconceitos contra a adaptação e contra o cinema, um preconceito tem a ver com a antiguidade. A ideia é o seguinte, que a literatura
tem uma tradição milenar de muitos séculos, então tem a dignidade acumulada deste processo de muitos anos. O cinema tem uma história de 100 anos, então é arte jovem. E a literatura é anterior em dois sentidos. No sentido que a literatura como instituição antecede o cinema, mas também o livro vem antes do filme. Então, duas vezes, em dois sentidos, a literatura é anterior. Mas eu respondo assim, que eu não vejo a história do cinema como uma história de 100 anos. Para mim, o cinema tem uma história de milhares de anos, porque é o herdeiro de todas as artes implícitas nas trilhas do cinema. A imagem que mexe, não? É herdeira de toda a arte, a pintura, a escultura, tudo isso entra no cinema. O cinema herda todas as artes. A trilha musical herda qualquer tipo de música que já existe, o que você vai inventar. E em cima daquilo tem a simbiose entre estes elementos que você não tem na literatura, porque você só tem uma trilha na literatura, que é a trilha verbal. Outra fonte de preconceito é a ideia da rivalidade. E isso você sentia muito no começo da história do cinema, que os autores como Tolstói achavam, bom, a literatura vai acabar, o cinema vai tomar conta e acabou a nossa profissão. E sempre tem isso, não chega digital, chega uma nova tecnologia, a literatura vai acabar, mas não acaba. Se completem. Às vezes o cinema ajuda a literatura. O caso de Julie Jim, que era um romance muito pouco conhecido, e foi Truffaut que redimou o romance, né? Que o romance foi traduzido para 12 línguas, porque virou um filme de Truffaut. E o livro não ia existir muito, recebeu algumas resenhas, ia sumir do mapa, né? Agora, acho que a pior época, quando se fala mal de adaptação, muitas vezes tem a ver com Hollywood e a época dos estúdios, não? Onde tinha um produtor, David Selznick, que queria que a esposa virasse a estrela. Então você tem uma versão de Madame Bovary, onde tem que ter Jennifer Jones como estrela, mas Madame Bovary não é uma estrela, é uma provinciana, coitada, ingênua. Aí tem um conflito entre o sistema estrela e o personagem. Mas no filme de Minelli, Jennifer Jones vira a estrela do baile, mas quando no romance ela é quase uma camponesa, intimidada, deslumbrada com os aristocratas, etc. Então, isso foi a pior época. Agora é outra época, porque tem cinema mais independente, tem cineastas que conhecem literatura e escritores que conhecem cinema. Aí tem um diálogo mais interessante.